Galera, Arthurito falando, vídeo novo, estamos aqui em Zurique, a maior cidade da Suíça. Vou mostrar para vocês os principais pontos turísticos que a gente tem para fazer aqui. Estamos bem no centro da cidade. E é isso, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vem comigo. Estamos aqui mais uma vez no aeroporto de Madrid, Madrid-Barajas. Daqui a gente vai sair para Zurique, na Suíça, a maior cidade. São 2 horas e 15 de voo e a gente vai pela Swiss, que é uma companhia aérea. Um voo direto, então vamos conferir tudo, vamos embora. Estamos aqui na Suíça, não teve nenhum controle de passaporte aqui quando a gente chegou. Entramos direto, agora a gente vai lá para o centro da cidade, você pode pegar o transporte que sai daqui do aeroporto e vai direto para lá. E a gente tá indo agora. Paguei 7 francos suíços para chegar do aeroporto à estação central de Zurique. E num dia bonito como hoje aqui em Zurique, que não é tão comum, a gente vê o pessoal aqui na beira do rio Limago, que é o rio que corta a cidade. Muita gente ali, ó, aproveitando para tomar banho. A temperatura agora não tá tão quente não, tá tipo uns 18 graus, mas o pessoal tá ali, ó, aproveitando o sol. Um dia que não é tão comum aqui na Suíça, porque faz bastante frio. E aqui, na beira do rio, que eu mostrei, também tem uma zona de caminhadas, onde o pessoal aproveita para fazer esportes. Dias como hoje para correr, fazer exercício físico. E desse rio ele desemboca lá no lago principal de Zurique, que a gente tá indo em direção ao centro da cidade, onde eu vou mostrar para vocês tudo que a gente tem para ver por aqui. E aqui ao lado do rio tem esse parque bonito, bem tranquilo, chamado Platz Spitz. Ele está bem do lado do Museu Nacional Suíço, que a gente vai passar daqui a pouco. Mas ele tem uma história bem legal, bem interessante, que ele foi fundamental para terminar com a crise de drogas que teve aqui na Suíça durante os anos 1980 a 1990. Ele ficou internacionalmente conhecido como Needle Park por causa da quantidade de dependentes de drogas que tinham nesse parque. E no ano 1992, o governo suíço decidiu fechar esse parque durante um tempo para diminuir os problemas com drogas na Suíça e deu resultado. Hoje em dia um parque mais tranquilo, sem a presença desse pessoal, né? E chegamos a esse pátio que pertence ao Museu Nacional da Suíça, um dos museus mais importantes de Zurique. Aqui tem muitos museus em Zurique, a gente vai passar por outros também, mas ele é muito bonito por fora, dá um tom de antiguidade, né? Ele mostra toda a história da Suíça, desde a pré-história até os dias atuais. 13 francos, que é aproximadamente 14 euros a entrada. Vamos conhecer. Logo na entrada do museu já fomos recebidos pela sua imponência. São muitas salas cheias de história para explorar. Aqui na parte interior é muito legal. Olha só esses pratos aqui, ó, super antigos, umas peças que te dão a história desse país, né? Todo envolvimento com a Europa também. Lembrando que é um país que não tem nenhuma guerra desde ali dos anos 1800. Um país super pacificado, que ele não está na União Europeia, mas ele é muito importante para a Europa. Aqui nos deparamos com uma incrível coleção de arquivos históricos, desde relíquias medievais, armaduras, até peças de artes e objetos que contam a evolução cultural da Suíça ao longo dos séculos. E os suíços que são famosos pelos relógios, as marcas de relógios super famosas no mundo, sala só mostrando os relógios antigos e os mais recentes, mais modernos também. Há também uma seção dedicada à arqueologia do país, exibindo antigas relíquias e fósseis, além de salas históricas que revelam os primórdios da civilização suíça. Aqui dentro as informações estão em várias línguas diferentes, não estão em espanhol e em português, então o inglês para mim é o mais fácil de entender. Mas olha só essas peças, né? Essas lareiras aqui cheias de detalhes super bonitos. Peças muito bem cuidadas, que relatam todo o tempo que tem, né, a história desse país. A gente já passou por várias salas, eles falaram que aqui dentro são 2 horas aproximadamente que você precisa, mas programa bem o seu dia para você não ficar aqui o dia inteiro e perder outras atrações da cidade. Sem dúvida, um museu imperdível para quem visita Zurique. Caminhando aqui pela beira do nosso rio outra vez, já estamos no centro depois de passar pelo Museu Nacional da Suíça, super legal, recomendo bastante. A gente tá numa zona agora bem legal, tá aqui na beira. Lembrando que a Suíça tem 4 idiomas oficiais, italiano, alemão, o francês e também tem outra língua, que é uma língua local. E além disso, a gente vai passeando e vai podendo ver tudo a pé aqui, né? Uma cidade bem boa para você fazer a pé. Transporte público aqui tem de tudo também.
Você tem trem de superfície, tem ônibus. Chegamos a uma colina que está bem na cidade antiga aqui, Lindenhof. Está aqui na parte chamada Altstadt, que é a parte antiga da cidade, onde a gente vê todas as igrejas e essa parte do fundo aqui. O rio também está aqui atrás. Muito bonito, você tem que subir aqui a colina e tirar uma foto, é um lugar imprescindível para você. E a cidade de Zurique tem mais de 1.200 fontes de água potável, onde você pode tomar água aqui, sem problema, né? E são dos pontos legais aqui da cidade. E te convido para dar um passeio pelas ruas estreitas, visitando suas lojas e restaurantes locais, que faz parte da experiência. Agora estamos na rua de grife aqui da cidade, chamada Bahnhof. Olha aqui o trenzinho de superfície passando. Aqui você vai ter as lojas mais caras, né? Passamos pela Rolex, Balenciaga, Cartier, tem Chanel, todas as grifes grandes estão nessa rua. Lembrando que a Suíça costuma ter preços mais caros que o resto da Europa, né? Tem outra moeda que é o franco suíço, costuma ser um pouco maior o preço do franco suíço com relação ao euro. Fica ligado também, mas aqui eles aceitam o euro tranquilo, aceitam cartão de crédito. E eu tô pagando tudo no cartão de crédito, gente, eu não tô convertendo em franco não. E o restaurante típico suíço que nos indicaram tá bem aqui, naquela rua que a gente passou das roupas de grife. É esse aqui atrás de mim, comida típica suíça, eu tava vendo mais ou menos o preço, você vai gastar entre 30 e 50 francos, bastante dinheiro, né, que o preço aqui para comer também é mais caro do que o habitual lá na Europa. Aqui em Zurique tem muitas igrejas, como a Fraumünster, que é essa aqui de cima. Lembrando que a Suíça tem uma região cristã, uma região protestante, né? Mas a maioria da população de Zurique, ela é identificada como cristã. Então a gente vai encontrar várias igrejas espalhadas por aqui, pela região. Essa aqui é uma delas. E voltamos aqui pro rio, que ele vai desembocar, né? Lá no lago de Zurique. Tem uma visão das montanhas bonitas. A gente viu ali atrás aquela igreja que eu falei para vocês, a Fraumünster, e agora a gente tá chegando em outra, que tem 2 torres, e essa é a principal da cidade. Essa é a Grossmünster, uma das igrejas mais icônicas de Zurique e um marco importante na reforma protestante liderada por Ulrich Zwingli. E chegamos à estação central de Zurique, onde saem todos os trens aqui para outras partes da Suíça também, Alemanha. A gente está bem pertinho da Alemanha, Liechtenstein, em vários lugares. Mas ele também é uma atração à parte, né? Porque ele tem uma estrutura bem bonita aqui por dentro. É bem grande essa estação aqui. Zurique é a maior cidade da Suíça e um importante centro financeiro global. Além da sua moderna infraestrutura, a cidade encanta por seu charme histórico, oferecendo uma rica mistura de cultura, gastronomia e belezas naturais. É o destino perfeito para quem busca uma combinação de tradição e inovação. Eles têm esse barco aqui atrás, ó, que você pode fazer um passeio também por todo o lago de Zurique e até uma ponta a outra chegar às cidades que margeiam aqui o lago. Bem bonita essa zona, principalmente em dia de sol como hoje. Para os amantes de futebol, o Museu da FIFA aqui em Zurique é uma parada obrigatória. Museu que você vai pagar aproximadamente 26 francos suíços para você conhecer a história desse esporte. Então vamos embora comigo. Logo na entrada você é transportado por um universo repleto de momentos icônicos. Foi inaugurado em 2016 e celebra a história e a grandiosidade do esporte mais popular do mundo. O museu abriga uma coleção fascinante de troféus, camisas e itens históricos de todas as edições da Copa do Mundo, além de exposições interativas que contam a evolução do futebol. Uma das atrações mais importantes é a galeria dedicada às Copas do Mundo, onde você poderá ver de perto as taças conquistadas pelos campeões ao longo dos anos, incluindo a famosa taça Jules Rimet. Destacando nesse contexto Pelé, um dos maiores jogadores de futebol do mundo, que tem um espaço aqui também especial. É importante lembrar que a sede da FIFA está localizada na Suíça, tornando esse museu uma visita obrigatória para os fãs. E com espaços interativos, os visitantes podem testar suas habilidades com a bola, explorar a cultura futebolística de diferentes partes do mundo e revisitar momentos emocionantes das Copas em vídeos e exibições digitais. Com tudo isso, o Museu da FIFA oferece uma experiência completa.
Agora chegamos até uma cidade próxima aqui a Zurique, tivemos que vir de moto. Você pode pegar também um ônibus para chegar até o Museu do Chocolate da Lindt. É um dos lugares mais legais para você ver em Zurique. Pois aqui dentro, olha só essa fonte de chocolate que tem bem no meio. Tem uma loja e tem um tour do chocolate na parte superior que vale 17 francos. Você tem que deixar suas bolsas aqui na parte de fora e subir e ver todo o processo do chocolate. Você pode provar, ver como é fabricado, né? Um pouco da sua história. Bem interessante. Uma experiência doce para alegrar o seu passeio. E chegamos ao Jardim Chinês, que está bem à beira aqui do Lago de Zurique. É um pouquinho longe, né? Mas dá para vir a pé se você quiser. Tem uma área verde na frente muito bonita para você ver também o pôr do sol aqui do lago. Ver as montanhas no final. Mas vamos conhecer aqui dentro, é grátis para entrar. Ele foi criado em 1993 como um presente da cidade de Kunming, na China. E é um espaço encantador que reflete a rica cultura chinesa, com seus lagos, árvores e arquitetura tradicional. Que legal os detalhes aqui dentro desse jardim chinês. Vale a pena, é um caminho bem simples. 10 minutos você vê tudo, mas é cheio de detalhe aqui com estruturas típicas da China. Bem ao lado aqui do Lago de Zurique. Agora eu vou mostrar para vocês o Lago de Zurique. Vem comigo. Finalmente chegamos ao Lago de Zurique, um dia belíssimo hoje, tivemos sorte, o sol que fez hoje o dia inteiro. Dias de sol, um pouco mais de calor, agora está uns 22 graus, o pessoal vem todo mundo aqui para a beira desse lago, aproveitar o pessoal ali jogando vôlei, só tomando sol, também ele compartilhando água, né, entrando na água junto com os patos também. Um cenário muito bacana para você vir no final de tarde e desfrutar aqui na beira do Lago de Zurique. É um centro de lazer essencial para os habitantes, oferecendo um belo cenário para atividades ao ar livre como caminhadas, passeios de barco e piqueniques, além de ser um ponto de encontro popular para relaxar e desfrutar da natureza. Aqui do Lago de Zurique, eu vou encerrando esse vídeo que eu mostro para vocês as principais partes aqui do centro de Zurique. Também é muito interessante essa cidade, a maior cidade da Suíça. Eu mostrei várias coisinhas para você fazer num dia. E é isso, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, continua me seguindo aqui para mais vídeos. E é isso, até a próxima, valeu!